Márcia, o que é CONS? LabCONS. LabCONS é o nome do meu laboratório, Laboratório de Estudos sobre a Consciência em Transtornos Neurodegenerativos. Alexandre, começamos, tá ok? Bom dia a todos. Hoje temos a professora Márcia Dourado, que vai falar sobre COVID, impacto sobre o funcionamento da pessoa com demência e na saúde do cuidador. Esse é um tema muito especial, né? Temos os nossos pacientes idosos com ou sem demência e certamente eles estão enfrentando até mais dificuldade do que a maioria de nós. Além da idade física, a questão da dificuldade de manejo, né, de sistemas de informática. Então, acho que teremos uma grande palestra. Eu vou passar à professora Márcia. Obrigado, professora. Boa palestra. Obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. É muito bom te ver, Alexandre. Nesses tempos é muito bom a gente ver os colegas, né? Mata um pouco das saudades da nossa vida normal, mas acho que estamos conseguindo construir uma vida muito produtiva também online. Então, me sinto muito honrada de apresentar hoje, porque eu acho que nesses tempos difíceis é fundamental olharmos para a situação das pessoas com demência e seus cuidadores, né? Eu estava falando no início que nós já temos notícias de tentativas de suicídio de pessoas com demência. Então, acho que a gente precisa realmente dar uma atenção a essas pessoas e aos seus cuidadores também. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre o impacto do isolamento social nas pessoas com demência e seus cuidadores. Por quê? Porque nós somos seres sociais. Então, nossa saúde, nosso bem-estar, nossa qualidade de vida dependem do sentimento de conexão que nós temos com o outro e da qualidade das nossas interações sociais. Então, cabe pensar, dentro do grupo de idosos, que é a população mais vulnerável à pandemia, cabe pensar, né, de que forma a pandemia, então, ela vai impactar no manejo e nos cuidados das pessoas com demência e seus cuidadores. Então, eu dividi a apresentação de forma a nós falarmos das pessoas com demência, dos seus cuidadores, e no final eu vou falar um pouco do impacto da pesquisa, porque não existe intervenção e assistência nessa área sem que a gente também possa pesquisar e desenvolver novos modelos. Então, só lembrando, né, a demência, ela é um transtorno neurocognitivo e ela vai implicar em evidências de declínio cognitivo importante, por exemplo, na linguagem, nas funções executivas, na aprendizagem, na memória, na atenção, quando se compara isso com um nível anterior de funcionamento. Esses comprometimentos cognitivos, eles necessariamente precisam interferir na independência e nas atividades de vida diária. Então, pensando, né, no impacto, né, da neurodegeneração em todo esse funcionamento cognitivo, é importante nós levarmos em consideração, né, de que maneira as pessoas com demência estariam entendendo e lidando com a situação. Esse foi um editorial que saiu agora, em junho, né, no Journal of Alzheimer's Disease, que é uma das revistas mais importantes sobre demência, e ele vai chamando a atenção para a situação, né, na medida que os fatores de risco para a demência são idade, obesidade, doença cardiovascular, diabetes, também são os principais fatores de risco para o agravamento da COVID-19. Né? E isso torna, então, as pessoas com demência particularmente vulneráveis, né, à pandemia.
Pessoas com demência, elas, quando a gente pensa em termos de isolamento social e das medidas, né, de prevenção para a Covid, a gente está falando de máscara, de higiene, e é importante levar em consideração que quem tem demência pode ter muita dificuldade em entender a necessidade de isolamento social, a alteração de rotina, né? As pessoas com demência, elas são muito sensíveis ao ambiente e ao contexto no qual eles vivem. Então, uma alteração na rotina, né, causada, por exemplo, pelo isolamento, a necessidade de usar máscara e não ter contato com familiares que usualmente, né, mantinham esse contato, isso vai acarretar em alterações no comportamento. Uma outra questão importante é a gente lembrar, né, que o isolamento social, ele necessariamente vai implicar em diminuição do engajamento social, né? Na medida em que a gente diminui esse contato social, há uma diminuição de estimulação cognitiva, e com isso há necessariamente um aumento do comprometimento cognitivo e das alterações de comportamento. Vamos falar um pouco agora dessas alterações, do que elas se tratam, né? Além de ser caracterizada por múltiplos domínios cognitivos, como eu já falei, é comum em demência a presença de sintomas neuropsiquiátricos, né, como, por exemplo, a agitação, a irritabilidade, a desinibição, delírios e alucinações, depressão e ansiedade, distúrbios de alimentação e apatia. Esses sintomas, eles afetam por volta de 80% dos pacientes durante o curso da doença. E eles são os principais responsáveis pela diminuição da qualidade de vida dos cuidadores e dos próprios pacientes. São responsáveis também pela institucionalização precoce e pelas situações de negligência e violência que acontecem na relação entre a pessoa com demência e o seu cuidador. Em relação ao isolamento, né, se pressupõe que haja um comprometimento aí de acordo com a gravidade clínica. Então, a gente pressupõe que nos estágios leves, há um aumento aí dos problemas de memória, de orientação, uma diminuição na capacidade funcional. Nos estágios moderados, se pressupõe um aumento dos sintomas comportamentais, né, que são uma parte desses sintomas neuropsiquiátricos, como, por exemplo, a agitação, e uma diminuição da capacidade funcional. O que é importante chamar a atenção é que em ambos os estágios se observa diminuição da capacidade funcional. E isso vai implicar necessariamente em perda de autonomia, em diminuição da qualidade de vida e aumento da sobrecarga do cuidador, porque o paciente ele vai ficar mais dependente. Então, é fundamental nós pensarmos, nesse período de pandemia, como é que vamos desenvolver intervenções voltadas para mitigar a situação desses pacientes. Esse é um trabalho que saiu agora em junho, exatamente falando do impacto da demência, do impacto da Covid-19 na demência. É um grupo italiano, né, eles avaliaram 139 participantes com comprometimento cognitivos, dos quais 96 tinham demência, tipos diferentes de demência em graus variados, e 43 tinham comprometimento cognitivo leve. Esses pacientes eles foram avaliados agora em abril de 2020. E o que é que se observou? Exatamente isso vai confirmando o que a gente pressupõe. Não sei se vocês conseguem ver aqui, né, mas de uma maneira geral, há uma piora
dos sintomas cognitivos, principalmente aí uma piora da memória, pela falta de estimulação, né, e falta de relacionamento social. Há uma piora da funcionalidade, dessa capacidade funcional, principalmente na capacidade que os pacientes têm de cuidar deles mesmos. E se vocês observarem, né, como é gritante a piora nos sintomas neuropsiquiátricos, principalmente aí agitação, agressividade e apatia. Então, a gente precisa pensar sobre isso para poder desenvolver, né, que tipo de intervenção nesse momento, né, seria cabível para tentar mitigar esses efeitos. Esse é um outro trabalho, né, onde ele vai falando que os cuidados, né, com as pessoas com demência, eles implicam necessariamente em incrementarmos o uso das plataformas digitais e dos meios remotos para atingir, né, essa população. Então, esse é um artigo de recomendações, que também saiu agora, dia 17 de junho, né, também de um grupo italiano, onde eles fazem recomendações, né, em termos de como é que precisamos atingir essa população. Então, eles consideram, né, que o monitoramento remoto ele seria eficaz para nós fazermos avaliações como essas que eu apresentei no slide anterior, de como é que está o estado cognitivo, né, como é que está a capacidade funcional e o funcionamento dessas pessoas, né, nas suas atividades de vida diária. Eles têm visto também o uso, por exemplo, de smartphones para avaliação aí cognitiva, principalmente, né, na capacidade na velocidade de processamento, né, na memória episódica e atenção visual. Enfim, ele vai dando algumas indicações de qual seria o caminho que nós temos que seguir para que nós possamos continuar cuidando das pessoas com demência nessa situação. Esse é um outro trabalho importante, isso é um protocolo, na realidade, de um estudo randomizado e controlado, onde ele vai falando sobre a aplicabilidade da telemedicina no manejo dos sintomas neuropsiquiátricos. E, apesar do curto tempo de intervenção, né, eles não apresentam ainda os resultados, porque ainda é um protocolo, mas eles veem uma possibilidade promissora de, através de telemedicina, se poder tratar, né, desses sintomas que tanto prejudicam a vida dos nossos pacientes. Essa é uma revisão, né, da base Cochrane sobre o uso, né, da tecnologia assistiva aí para estimular a memória das pessoas com demência. E, embora a gente já tenha indicações, né, desse uso, essa revisão, o que ela vai dizendo? Né, que realmente o isolamento, ele interrompe o acesso, principalmente das intervenções não farmacológicas, porque as intervenções farmacológicas, elas são muito possíveis via telemedicina, mas nas não farmacológicas, como, por exemplo, a estimulação cognitiva, ainda existem faltas de evidências de qualidade, né, para se determinar se essas intervenções seriam eficazes ou não para manejar, aqui no caso, esses problemas de memória. Eu acho que essa revisão, ela, na realidade, ela vai chamando a atenção não para nós desistirmos ou acharmos que não há uma intervenção possível. Muito pelo contrário, ela chama a atenção para a necessidade de desenvolvermos essas intervenções, né,
padronizarmos, de desenvolvermos pesquisas com intervenções online, no sentido de que a gente possa apresentar essas evidências. Então, em relação, né, principalmente às intervenções não farmacológicas, como, por exemplo, a estimulação cognitiva, a musicoterapia, os grupos de psicoeducação, a atividade física, né, ainda existem questões que nós vamos precisar responder, né, na medida que nós formos desenvolvendo essas intervenções. E elas estão relacionadas exatamente a nós sabermos o que seriam as atividades adequadas. Existem uma gama de intervenções não farmacológicas para diferentes tipos de manejo da pessoa com demência, não apenas para os sintomas comportamentais, mas também para a própria estimulação da cognição, né, para a estimulação do relacionamento social. Então, nós vamos precisar entender quais são essas intervenções mais passíveis de serem transformadas em intervenções online. E vamos também precisar avaliar por quanto tempo, né? Por quanto tempo uma intervenção é possível com uma pessoa que muitas vezes ela está desorientada, ela está mais confusa, ela está mais agitada. Como manter, então, uma pessoa com demência, né, na frente de um vídeo? Por quanto tempo isso seria possível? E para a gente poder pensar essas questões, a gente vai precisar falar do cuidador, né? Porque a parceria do cuidador agora, ela é fundamental. Sem o cuidador, a gente já não consegue mais acesso a essas pessoas, né? O cuidador, ele muitas vezes, ele é considerado como um segundo paciente, porque o impacto, né, de cuidar de uma pessoa com demência é tão significativo, né? Tem um abandono das suas atividades de lazer, o abandono do seu, às vezes, do seu trabalho, o isolamento causado pela necessidade de cuidar quase 24 horas por dia da pessoa com demência. Então, normalmente, o cuidador, ele já tem um impacto na sua vida e na sua saúde muito significativo. E numa situação como essa, né, o que nós temos observado é um aumento aí do estresse do cuidador, né, e um aumento dos problemas de saúde relacionados a esse cuidador. Então, eu queria chamar a atenção, esse foi um trabalho realizado pelo meu grupo, por uma ex-aluna minha de doutorado, a Raquel Luiza Santos, junto com o meu grupo de pesquisa, e nós, né, nesse trabalho, nós tentamos entender quais seriam os aspectos que mais iriam influenciar a diminuição da qualidade de vida dos cuidadores. A gente tinha uma hipótese de que existiria uma diferença entre os cuidadores de demência leve e demência moderada, mas observamos que não, né? Que esses cuidadores, eles realmente, os fatores mais importantes para a diminuição da qualidade de vida deles é a sobrecarga e a depressão, né? A depressão do cuidador, aí relacionada até esse contexto, ao contexto do adoecimento. Então, quando a gente pensa isso num período de isolamento social, né, onde muitos cuidadores estão tendo que lidar com seu familiar com demência, sem ajuda, né, porque muitas vezes a ajuda é um vetor de contágio, né, a gente observa, né, que essa situação, ela implica num aumento, né, da sobrecarga e uma diminuição da qualidade de vida aí desse cuidador de uma forma significativa. Por quê? Né? Porque a sobrecarga do cuidador, ela é muito relacionada, né,
a conexão que existe entre o contexto do cuidado, o status cognitivo do paciente, o status cognitivo e comportamental do paciente, e os recursos que esse cuidador tem disponíveis para lidar com as pessoas com demência. Então, por exemplo, quando a gente fala em recursos, a gente fala, né, em centros-dia, a gente fala em outros serviços de saúde, que nesse momento eles não estão disponíveis para esses cuidadores. Então, esses cuidadores, eles podem, né, desenvolver níveis maiores de ansiedade e de depressão, que vão aumentar significativamente a sua sobrecarga. E aí vai nos restar também uma outra questão, né? Como é que nós, profissionais de saúde, nós podemos apoiar as necessidades desses cuidadores no contexto do isolamento social, né? Como é que nós cuidamos dos pacientes, mas também como cuidamos dos cuidadores, né? Como a gente pode fazer essa ponte, né? Eu já falei isso para vocês, né? A gente sabe que a sobrecarga e a presença de sintomas neuropsiquiátricos, eles são os maiores responsáveis aí pelas situações de negligência e violência. E na clínica, o que nós temos observado são cuidadores mais ansiosos, cuidadores mais sobrecarregados e um aumento aí dessas situações de negligência, principalmente negligência de cuidados, né, em função do estresse que os cuidadores estão vivenciando. Então, existem evidências, né, de que as intervenções para prevenir aí o risco de violência doméstica e situações abusivas, né, com os cuidadores, elas são muito eficazes. E a gente já tem evidências de programas, por exemplo, psicoeducacionais, por telefone, que eles podem ajudar a reduzir esses sintomas depressivos e atender aí algumas situações, algumas necessidades dos cuidadores nesse momento. Essa é uma outra revisão, que essa é mais antiga, mas eu acho que ela é de 2014, mas eu achei ela importante, porque ela, nesse momento, ela é muito pertinente, né? Então, nessa revisão, ela vai falando da eficácia, né, do aconselhamento feito por telefone para cuidadores de pessoas com demência, cuidadores informais, né? Aí, no caso, os familiares, amigos, né, e até mesmo vizinhos, né? E eles observam que essas intervenções, elas são importantes e elas são significativas para a redução dos sintomas depressivos dos cuidadores, sem que haja necessidade aí de outro tipo de intervenção. Agora, em efeitos, né, em outras variáveis, como a sobrecarga, qualidade de vida, ansiedade, senso de eficácia, esses efeitos, eles são menores, mas eu não acho que nós possamos desconsiderar isso, né? Nós estamos num momento onde devemos lançar mão de todo tipo de intervenção que a gente possa alcançar essa população. Então, se já existem índices de eficácia para essas intervenções, eu acho que nos cabe desenvolver uma padronização, né, em relação a essas intervenções. Uma outra questão aí em relação aos cuidadores é que, a longo prazo, a gente vai precisar entender, né, melhor quais foram, né, qual é a relação entre esses eventos estressantes, né, como a pandemia, e os relacionamentos sociais, né? Isso ainda, a gente está num momento de crise, a gente está lidando com
a ansiedade dos cuidadores, mas eu penso que, a longo prazo, ainda são necessárias pesquisas para que a gente também possa ver e se prevenir, né, no sentido de desenvolver intervenções, né, para a gente melhorar as estratégias de coping desses cuidadores, né? Isso porque a gente precisa, ao entender, né, como esses relacionamentos sociais, nesses eventos como a pandemia, como isso se dá, né, ao entender isso, a gente consegue ajudar a desenvolver estratégias de manejo do paciente por parte dos cuidadores funcionais. E aí a gente, com isso, a gente impede as estratégias disfuncionais, como, por exemplo, a confrontação, que acaba dando margem aí à violência, ou a evitação, que é aquele cuidador que está tão sobrecarregado que ele simplesmente ele evita, ele se abstém, né, de ter contato com a pessoa com demência. Agora, para tudo isso, a gente precisa pensar em pesquisa, né? A pesquisa ela é fundamental para o entendimento do impacto da pandemia nesse grupo, né, de pessoas. E existem muitas questões relacionadas à viabilidade em desenvolver estudos sobre demência nessa situação tão crítica. Nós, pesquisadores, nós estamos nos debatendo aí com uma série de questões éticas e metodológicas que nós vamos precisar, né, tentar responder para que a gente possa continuar pesquisando. Então, por exemplo, o meu laboratório estuda cognição social, né, que é a capacidade que a pessoa tem de interpretar as expressões faciais das outras pessoas, interpretar o ambiente social, né? Então, nesse trabalho, nós observamos que as pessoas com demência, elas vão apresentando dificuldades no processamento emocional à medida que a doença ela progride. E que já numa situação, né, de estágio leve, já há dificuldade de reconhecimento da situação emocional, ou seja, do contexto no qual ele está sendo inserido. Se nós transportarmos isso, né, que foi pesquisado, no momento normal da vida, se nós transportarmos isso para esse momento de pandemia, nós podemos pressupor, né, que essa capacidade de reconhecimento da situação, que já apresenta dificuldades normalmente, né, que ela vai estar muito comprometida, né, dada toda essa situação que eu venho explanando para vocês até agora. Então, a gente pressupõe, né, que, em termos de cognição social, de que a pandemia ela vai ter um impacto significativo nesse funcionamento, né, e também pelo aumento aí dos sintomas neuropsiquiátricos e pela falta de estimulação cognitiva. Vai existir uma dificuldade maior da pessoa com demência entender o ambiente no qual ela vive. Agora, a questão, em termos de pesquisa, é como é que a gente poderia medir isso nesse cenário de isolamento. Essa testagem, ela é feita através de tarefas, né, de tarefas experimentais, de apresentação, de desenhos, com caras, com carinhas, onde existem emoções, para a gente avaliar se a pessoa é capaz de reconhecer ou não aquelas emoções. Então, isso, né, é uma das questões, eu estou aqui dando um exemplo
de um tipo de pesquisa, mas é claro que a gente pode ampliar isso para todos os grupos que pesquisam aspectos diferentes do funcionamento da pessoa com demência, né? A gente está se debatendo como é que nós vamos medir, né, encenar nesse cenário, né, qual é a necessidade, como vamos modificar os nossos protocolos de pesquisa, porque há necessidade de modificação desses protocolos. Mesmo que a gente volte à vida normal, né, dita normal, daqui a pouco, daqui a 2, 3 meses, a gente está falando de uma população que, mesmo na vida normal, ela não vai poder sair à rua tranquilamente, né? Ela vai precisar ainda de manter um certo isolamento, ela vai precisar ainda de cuidados. Então, isso vai implicar, né, numa dificuldade de acesso e na necessidade de modificação desses protocolos, de forma que a gente possa coletar esses dados de maneira remota. Há necessidade de pensarmos aí no desenvolvimento, por exemplo, de instrumentos remotos, como o consentimento livre e esclarecido, né, escalas, questionários e escalas e testes online. Então, o meu laboratório, né, o LabCons, a gente já vem, né, tentando modificar esses protocolos de pesquisa, e já estamos tentando, né, coletar dados, né, do funcionamento cognitivo, dos sintomas neuropsiquiátricos e de aspectos da saúde do cuidador, como, por exemplo, as estratégias de coping e a sobrecarga de forma remota. E o que a gente coletou até agora vai confirmando esses dados italianos, né? Então, no nosso contexto brasileiro, nós também observamos esse aumento da sobrecarga, observamos, né, um aumento da gravidade dos sintomas neuropsiquiátricos, uma diminuição aí da cognição desses pacientes. Mas ainda existem no nosso meio vários desafios aí em termos de pesquisa, né? Nem todos os nossos pacientes e cuidadores, eles têm acesso à internet, ou uma internet com uma velocidade adequada, ou qualidade de câmera, porque essas coletas, elas precisam ser feitas através de videochamadas, né? Tem toda uma questão para a gente pensar em termos de privacidade, que é uma questão ética de pesquisa, como manter, né, a privacidade na coleta, né, a privacidade aí desses dados. A gente vai ter que lidar também com erros de avaliação, na medida em que a gente precisa do cuidador, né, da ajuda do cuidador para fazer essas avaliações, e aí, nesses casos, né, o cuidador acaba sendo que nem mãe de criança pequena na escola, quer que o seu familiar, que ele tenha o melhor desempenho possível, e aí ele fica tentando ajudar, e com isso a gente acaba, né, perdendo alguns dados importantes, né? Então, são todas as questões para os pesquisadores, né? A gente ainda não tem uma resposta para isso, porque estamos nos deparando com essas situações pela primeira vez, mas eu acho importante a gente ter isso em mente, para que a gente possa pensar, né, como é que nós vamos mitigar toda essa situação aí da pesquisa, porque é fundamental que a pesquisa continue, para que a gente possa continuar entendendo o que acontece com os nossos pacientes e os nossos familiares. Eu trouxe para vocês agora eu queria apresentar para vocês agora o trabalho do Centro para a Doença de Alzheimer e outros transtornos mentais na velhice, que é o CDA, do IPUB,
né, do Instituto de Psiquiatria aqui da UFRJ. Né? O CDA ele vem fazendo um trabalho agora na pandemia, com muito esforço, com muita dedicação de todos os profissionais, e eu, como parte do CDA, me sinto muito honrada em poder apresentar esse trabalho e mostrar para vocês todo o esforço que a equipe vem fazendo. O CDA ele foi inaugurado, essa é a nossa casinha, como a gente fala, que fica lá no fundo do pátio do Instituto de Psiquiatria. O CDA ele está localizado no campus da Praia Vermelha, da UFRJ. Ele foi inaugurado em 1997 e atualmente ele é coordenado de uma forma brilhante e de muito bom funcionamento pela doutora Valesca Marinho Rodrigues, que é médica psiquiatra e que vem fazendo um esforço, assim, tremendo em termos do funcionamento do CDA nesse período aí de atividades online. Então, brevemente, né, o CDA, desde sempre, ele tem como uma missão ser um centro de referência, tanto na assistência, quanto no ensino e na pesquisa. O CDA atende a pessoas idosas com mais de 60 anos e que apresentem transtornos mentais desenvolvidos no processo de envelhecimento, como as demências, né? Tem cursos de especialização, alunos de mestrado e de doutorado que fazem parte do centro. Tem 2 laboratórios de pesquisa, que já falei um pouco do meu, que é o LabCons, que é o Laboratório de Estudos sobre a Consciência em Transtornos Neurodegenerativos, onde eu estou preocupada em entender o funcionamento cognitivo e socioemocional da pessoa com demência e ver o impacto disso também na saúde do cuidador. Mas tem também o laboratório da professora Andréa Deslandes, que vocês todos já conhecem, que é uma pesquisadora renomada, e é a coordenadora do LANEX, que é o Laboratório de Neurociência do Exercício. Então, o CDA, ele tem valores que são centrados aí nesse atendimento humanizado, integrado com o idoso e a sua família. É um atendimento multidisciplinar, que ele é pautado, né, pela ética, pelo respeito, humanização, comprometimento, desenvolvimento, e sempre buscando a inovação. E é exatamente em relação à inovação que eu vou apresentar para vocês alguns aspectos que vêm sendo feitos, né, desenvolvidos pelo CDA atualmente. A equipe do CDA, como vocês podem observar, é uma equipe pequena, né, totalmente multidisciplinar, e né, que faz diversas atividades diferentes. Então, aqui a gente vai ver um pouco as atividades físicas, e aí que estão relacionadas ao programa de atividade física, que é ao laboratório, né, coordenado pela professora Andréa Deslandes, como eu já falei, é o LANEX, e que tem programas como o Animar Sem Quedas e um projeto de extensão, o Proaptiva, que eles vão possibilitar uma atividade física orientada, né, especificamente para idosos, inclusive aqueles que têm demência. E o LANEX, ele tem feito, assim, de uma maneira muito interessante e muito brilhante, né, toda uma gama de intervenções, né, online, desse programa de Animar Sem Quedas, de forma a manter os idosos ativos. A professora Andréa Deslandes, ela publicou recentemente, em parceria com a Universidade Federal de Montes Claros e pesquisadores da Noruega, ela publicou algumas iniciativas, né, para manejar a saúde mental dos idosos nesse período de pandemia. Então, além desse programa, né, do Animar Sem Quedas, que vem sendo feito
semanalmente, e inclusive na semana passada eles realizaram até mesmo uma festa junina online. Eles desenvolveram também um programa de vídeos, né, de atividades físicas adequadas, de capacidade funcional, para acessar melhor essa população idosa. E esses vídeos, eles vêm sendo extremamente divulgados, né, nas redes sociais. Quem tiver interesse, no YouTube há o canal do CDA, basta colocar CDA e PUB, para vocês terem acesso ao canal do YouTube no CDA, onde esses vídeos eles se encontram também. O CDA ele tem um setor de psicologia, que é coordenado aí por mim, né? E nós da psicologia, nós temos mantido os atendimentos psicoterápicos online, inclusive os atendimentos de grupo, os individuais e os de grupo também, e temos mantido também os grupos de psicoeducação para as pessoas com demência. Esses grupos, eles são fundamentais para auxiliar a compreensão e aceitação do diagnóstico e para se estimular a criação de estratégias de enfrentamento para as dificuldades. Então, esses grupos, eles têm sido realizados via plataformas, né, de chamadas de vídeo e plataformas digitais, online, aí, com os cuidadores, né, do ambulatório do CDA. O CDA também, ele tem um centro-dia, que é um centro multidisciplinar, né, feito por psicólogos, terapia ocupacional, musicoterapeuta, fono, fisioterapeuta, e o centro-dia, ele tem, né, como objetivo estabilizar o quadro clínico, né, cognitivo, funcional e comportamental, de forma a, com isso, a promover o bem-estar psicológico, um sentimento de autoeficácia e de pertencimento, né, dos pacientes com demência, e isso implica em melhora aí dessa qualidade de vida. Além disso, o centro-dia, como todas as outros setores do CDA, ele tem também como objetivo qualificar profissionais para o atendimento clínico. Então, nesse sentido, o CDA ele tem 2 cursos de especialização, né, o curso de especialização de neuropsiquiatria geriátrica, que é voltado para médicos, para se qualificarem no atendimento de pessoas com demência e outros transtornos da velhice, e o curso de psicogeriatria, que é um curso aí multidisciplinar, também voltado para a qualificação de profissionais de saúde. E os alunos, eles estão, nesse momento, muito envolvidos em todas essas atividades online. Então, nesse período de pandemia, por exemplo, o Centro-Dia, ele tem oferecido atividades como, por exemplo, atividades de oficinas de estimulação cognitiva, de forma a poder realmente estabilizar um pouco esse quadro clínico cognitivo nesse momento tão difícil, e na medida que você estabiliza esse quadro, você melhora também a capacidade funcional, né, das pessoas com demência. Além disso, o Centro-Dia ele também tem um grupo de psicoeducação para familiares e cuidadores, que também está sendo feito online. Tem um coral, né, que está funcionando, inclusive com pessoas com demência em estágios mais avançados, e esse coral também está funcionando online. Vocês podem ver um pouco desse coral e das outras atividades lá no canal do CDA do YouTube, como eu falei. Então, terminando, né, eu queria apresentar para vocês, essa é uma parte da equipe profissional do CDA. Aqui está a doutora Valesca Marim, que é a coordenadora lá do CDA,
E aqui nessa foto, né, a gente tem uma parte do staff, né, da equipe, a gente tem pesquisadores, temos alunos, professores, e esse encontro ele foi feito num sábado, pré-pandemia, onde se discutiu muitas intervenções, diferentes dados sobre o funcionamento da pessoa com demência e dos seus cuidadores. E essa equipe, né, é agregada a outras pessoas que infelizmente não estão aparecendo aqui nessa foto, ela tem se esforçado muito, mas muito mesmo, para oferecer os melhores cuidados para essa população que se encontra muito atingida nesse momento de pandemia e que tem pouca visibilidade, né, dos efeitos, do impacto disso tudo na sua saúde. Eu vou finalizar aqui mostrando para vocês o meu grupo de pesquisa, que eu sempre apresento em todas as minhas falas, e que hoje, particularmente, eu estou apresentando mais feliz ainda, né? Essa é uma reunião online dos participantes do meu laboratório, e que também tem se esforçado muito, né, nessas avaliações online, para poder entender o que está acontecendo com os pacientes, com cuidadores, para tentar avaliar, para tentar diminuir, né, esse impacto. Eu deixo para vocês aqui o meu contato, para quem quiser, né, quem precisar, e agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Márcia Dourado, pela excepcional palestra, né, que nos dá uma visão muito abrangente de clínica, de pesquisa que é feito no CDA, né, esse importante centro de assistência e pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vocês estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Ok. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Se na composição da equipe multidisciplinar, o profissional assistente tem um profissional assistente social. E como é que é a atuação do assistente social, assim, na sua visão? Qual a importância desse profissional? Tem sim, eu não sei se naquela lista, não me lembro se, deixa eu dar uma olhadinha, se estava. A gente tem uma assistente social que é uma pessoa excepcional, que é a Juliana Rosas, né, que faz um trabalho excepcional, realmente a gente precisa incluir, aqui está faltando. A Juliana, a gente diz que ela é o anjo da guarda, né, de todos os setores do CDA. Né? Ela tem uma atuação fundamental na medida em que ela junto com a enfermeira, ela é responsável pelo grupo de acolhimento, quando os pacientes chegam para a triagem. Ela é responsável pelo manejo de problemas gravíssimos que nós temos lá, né, de famílias disfuncionais, de situações de negligência. Então, não existe, na realidade, no centro, nenhum setor que, de alguma forma, não precise da assistente social, e nós temos muita sorte de termos a Juliana lá conosco. Obrigado, professora Márcia. Eu vou chamar a professora Andréa Deslandes. Ela tem uma pergunta aí para o debate. Esse debate tão rico, né, gente? Oi, Márcia, está me ouvindo? Eu estou ouvindo, Andréa. Bom, primeiro tem que te dar os parabéns, como sempre. Você, além de ser uma pesquisadora que é de reconhecimento internacional,
você é uma professora incrível dentro do nosso Instituto de Psiquiatria, do programa de pós-graduação em Psiquiatria e Saúde Mental, e como assistência dentro do CDA, você tem uma participação também fundamental. E foi bom até essa pergunta agora, porque a gente tem uma equipe que ela é tão multidisciplinar e esse exército, né, como a Valesca sempre gosta de falar, esse exército de poucas pessoas, mas que fazem um trabalho incrível. Então, só te agradecer por você sempre ser muito generosa em estar falando das outras pesquisas, falando dos outros profissionais, realmente isso define o trabalho da Márcia Dourado. E, Márcia, uma coisa que sempre as pessoas ficam muito curiosas e sempre querem saber é como lidar com algumas situações hoje, quem tem um idoso com demência em casa, e uma delas é aquela questão de como explicar para a pessoa que ela não pode ficar saindo nesse momento, e a outra é a questão do luto, porque eles também estão tendo que conviver com a situação do luto. Então, tem algumas pessoas perguntando sobre isso, então eu queria ver se você podia falar um pouco sobre como você sugere que as pessoas lidem com essas situações que estão acontecendo, né? Elas estão acontecendo com todo mundo, mas que quando você tem um idoso com demência, tudo fica mais difícil. Obrigada por você estar aqui, por estar encerrando esse semestre de uma forma tão bonita. Eu que agradeço, né? André é minha amiga, eu que agradeço sempre os elogios e a parceria que nós temos. Eu fico muito, muito honrada de poder também falar do seu trabalho e falar do CDA. Para mim é uma honra mesmo. Eu acho que isso é fundamental a gente entender, porque tem toda essa discussão, como eu coloquei, né, que muitas vezes uma pessoa com demência, ela não vai entender por que ela precisa usar máscara, o que exatamente está acontecendo, e a gente acaba tendo que lidar com a situação na medida do entendimento dele. Levando-se em consideração que em muitas situações a gente estamos lidando com uma pessoa que está com comportamento alterado. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é necessário tentar entender, né, se está observando uma alteração na rotina, se está mais agitado, se está mais agressivo. É importante tentar entender, né, qual seria, né, ali dentro do ambiente, qual seria a causa, né? A gente tem observado vários idosos que, pelo tempo de isolamento, né, esses idosos já estão numa situação de estresse tão grande, né, que isso compromete, né, significativamente a saúde mental. Então, o manejo desses sintomas, né, de como fazer o paciente entender, eu acho que é na medida do entendimento dele, né, na medida da capacidade de compreensão. Agora, é muito importante aí se pensar na díade, porque um cuidador estressado, ele vai ter muita dificuldade em observar o seu paciente, né? Em entender o que está acontecendo. Então, o olhar sobre essa díade é importante, sim. E o manejo é você falar, né? Tentar explicar, não teimar. A gente nunca deve contrariar uma pessoa com demência, porque a gente vai perder na queda de braço. A gente deve tentar usar outras estratégias, como, por exemplo, tentar distrair, né? Abrir mão, às vezes, se a gente quer que ele tome banho, às vezes abrir mão, né, de tomar banho naquele momento para poder tomar banho num momento mais adequado, enfim, evitar sempre o confronto. O resto da pergunta foi sobre o luto, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis nesse aspecto, porque não está sendo possível
né, enterrar muitas vezes os nossos mortos ou nos despedir adequadamente. E isso, para as pessoas de uma maneira em geral, isso dificulta esse processo de luto, né, de você poder aí concretizar essa morte. É complicado você lidar com a morte de uma pessoa que às vezes você não consegue nem ver, né, que ela morreu. E isso na demência é mais complicado ainda, pela capacidade, pela dificuldade mesmo de entendimento. Mas a gente que trabalha com demência, a gente também sabe que essas pessoas, elas têm, às vezes, uma capacidade, né, de observação, de percepção, de coisas sutis, né, que a gente, às vezes, acha que a pessoa não está percebendo, que ela não está entendendo, não dá notícia, e que, quando a gente observa melhor, a gente vê que aquela percepção dela do ambiente, ela está aparecendo no comportamento. Então, em relação às situações de luto, eu acho que, na medida do possível, isso precisa ser falado. Sim, porque quando não se fala, né, isso acaba aparecendo no comportamento. Mas é óbvio que vai se precisar aí avaliar, né, todo o quadro, né, do momento. Obrigado. Tem alguns elogios aqui, né? Doutor Felipe Quins de Surdo. Obrigada. As palestras são muito enriquecedoras, né? Agradece a todos os envolvidos. A Daniela Bezerra dizendo que foi um momento de aprendizado, que ela já atuou no centro-dia do Hospital Geriátrico Eduardo Rebelo, e é maravilhosa essa interação e a possibilidade de troca. Obrigada, Daniela. Bom, tem uma pergunta aqui da Jéssica Silva. Parabéns pelo trabalho maravilhoso que fazem no CDA. Como você acha que será o retorno dos atendimentos pós-pandemia? Olha, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Porque a gente está lidando com uma situação que nós não conhecemos. Então, a doutora Valesca, ela tem se esmerado em tentar organizar, em tentar pensar como é que será essa estratégia. O que a gente sabe é que, em termos do IPUB, de uma maneira geral, né, a nossa população será aquela que vai voltar mais aos poucos, talvez, em primeiro lugar, né, aqueles casos mais de emergência, não as atividades de grupo ainda não, enfim. Isso ainda não está muito claro, porque isso vai depender de uma série de fatores que dizem respeito não apenas ao CDA, mas também à direção e às os próprios cuidadores, né, e idosos que frequentam o CDA, no sentido de que nós não sabemos o quanto eles vão também se sentir seguros para sair à rua e para poder retomar esses atendimentos. Uma pergunta da Joana Silveira. Que estratégias de coping podem ser indicadas para os cuidadores nesse momento? As estratégias de coping, nesse momento, as mais indicadas são aquelas voltadas para a resolução dos problemas, né? A gente tem estratégias de coping voltadas, né, para a emoção da situação, né, estratégias de coping voltadas para a resolução dos problemas, e temos estratégias disfuncionais, que foram aquelas que eu mencionei, como a evitação e a confrontação, né? Eu penso que, nesse momento, o mais importante, né, e talvez a melhor maneira que o cuidador tenha de lidar com a situação, e não só o cuidador, mas também
aqueles que apoiam o cuidador, é trabalhar em cima dessas estratégias, né, de solução de problemas, né, priorizar quais são, priorizar a identificação dos problemas mais importantes, poder abrir mão de coisas que não necessariamente sejam tão importantes que a gente possa deixar nesse momento, enfim, fazer uma certa categorização, né, de que tipo de problema afeta mais o paciente e o ambiente da família como um todo, né, para que se possa categorizar e poder priorizar aqueles que sejam mais importantes em detrimento daqueles que podem apenas servir para causar algum tipo de estresse desnecessário no momento. Ok, vou fazer uma pergunta aqui para a Márcia. Os dementes, né, as pessoas com demência, melhor dizendo, pela própria condição, eles teriam uma maior vulnerabilidade ao COVID, pelo próprio esquecimento que a doença traz e a dificuldade em manter uma rotina de higiene, de máscaras, né? Como lidar com essas questões, né? Vale a pena repetir várias vezes, mas aí se eles saem na rua e não usam máscara, eles estão se colocando numa condição de vulnerabilidade, né? Como é que o cuidador pode manejar esse aspecto dessa questão? Repetir, repetir, repetir e repetir. Né? Uma pessoa com demência, ela não deve sair à rua nesse momento, ela não deve sair, muito menos sair à rua sozinha. Né? Já na vida, de uma maneira geral, a possibilidade de uma pessoa com demência sozinha na rua, ela se desorganizar e ela se perder é muito grande, né? A maior parte desses idosos que a gente vê, às vezes, nas redes sociais, as pessoas pedindo ajuda para identificar, para achar, são pessoas com demência que saíram sozinhas e se desorganizaram por algum motivo e acabaram se perdendo. Então, a pessoa com demência não é nada aconselhado que ela saia só. E quanto ao uso, né, de máscara, de higienização, é repetir, repetir, repetir. A gente tem que ir repetindo, mas não para entrar em confronto. Eu acho que toda situação tem que levar isso em consideração. Para a demência, de uma maneira geral, a gente sempre tem que repetir muitas coisas, mas a gente também precisa saber a hora de recuar, né, para a gente evitar confrontos. Então, se é necessário, por exemplo, o paciente está em casa e é necessário, de alguma forma, que ele use máscara, porque vai chegar alguém, né, nesse momento que nem é tão aconselhável, é melhor não chegar ninguém, né, do que entrar em confronto com o paciente. Então, eu acho que é um momento onde há muita necessidade de se avaliar o contexto da situação e de bom senso mesmo, né? Ok. Tem uma pergunta aqui da Cristina Martins. Existe algum serviço para idosos funcionando neste momento no IPUB? Olha, o CDA está funcionando para os seus pacientes. Nesse momento, né, de triagens, e acolhimento de novos pacientes, isso não está sendo feito. Então, mas o CDA ele está funcionando em termos presenciais apenas para emergências e troca de receitas, né? Mas ele funciona online em todas essas atividades que eu falei na minha palestra. Ok. E os pacientes com outros transtornos, depressivos, ansiosos, professora Márcia tem lido sobre isso, sobre a piora desses quadros? Por exemplo, eu tenho um paciente deprimido de 80 anos que estava bem, ele não tem demência,
mas aí com essa questão da pandemia, do isolamento, de não poder dar a voltinha pelo quarteirão que ele costumava dar, ele mora ali perto do Maracanã, que orientação podemos dar para esses casos, né? Será que é só uma questão de aumento de medicação? Que sugestões podemos dar para esse tipo de paciente, professora Márcia? Olha, existem relatos, né, de muitos pacientes deprimidos, né, idosos deprimidos, e a gente tem relatos de aumento aí desses sintomas depressivos, né? E eu acho mesmo, Alexandre, que não se trata só de uma questão de medicação. É importante se avaliar a medicação, sim, né, porque é um momento de crise, então é fundamental que se avalie se a dosagem da medicação está adequada ao contexto do indivíduo nesse momento, mas também é importante que a gente tenha o cuidado de não isolar os nossos familiares, ou isolar esses idosos. Você pode estar em isolamento social, mas você não precisa estar, por exemplo, em isolamento familiar. É possível você falar com outros familiares através de videochamadas, né, de plataformas digitais. É possível a gente manter toda uma interação social online, que para esses idosos é fundamental. A gente tem um problema que muitos idosos não têm intimidade com a tecnologia, mas para aqueles que têm, né, seja intimidade ou alguém que possa ajudá-los a conectar, né, essa é uma forma de mitigar, né? A minha amiga Andréa Deslandes, que está aqui me escutando, ela fez, junto com a equipe dela, todo um vídeo de como você manter a atividade física nesse período. E a gente sabe que a atividade física é fundamental também no tratamento da depressão. Então, existem formas da gente poder diminuir. Em relação aos pacientes ansiosos, eu tenho observado algumas coisas assim muito interessantes. Alguns pacientes que eram muito ansiosos têm se sentido confortáveis de estar dentro de casa e se sentem protegidos. Então, a grande dificuldade aí será na hora que precisar sair de casa, né? A dificuldade que será sair de casa dessas pessoas. E a gente também tem um grupo, né, que também era muito ansioso, e que há um aumento aí dessa ansiedade. E da mesma forma que os pacientes com depressão, né, não apenas você avaliar a medicação, também promover aí interação social, tentar fazer atividade física, isso eu acho que é fundamental. Por exemplo, eu tenho uma paciente e a família dela, de 4 pessoas, eles fizeram uma festa junina dentro de casa, né? Compraram lá um kit de festa junina e fizeram uma festa junina para eles 4 dentro de casa, com direito à fantasia, comida típica. Eu acho que são formas que as pessoas vão encontrando, né, de tentar lidar, né, com todas essas dificuldades. Uhum, sem dúvida. E tem uma última pergunta aqui da Osana Siqueira. Pode indicar algum trabalho específico para demência alcoólica ou casos de demência alcoólica? Esses casos são comuns, Márcia, no CDA? A gente tem casos de demência alcoólica no CDA, sim. A gente lida com demência, né? E a demência alcoólica também é parte da nossa população. Num número bem mais reduzido, né? A maior parte da nossa população é doença de Alzheimer, mas a gente tem casos. Eu, nesse momento, não está me ocorrendo nenhuma referência, mas
Osana, né? Se você quiser, depois você pode me mandar um e-mail que eu vejo a referência e te mando por e-mail. Uhum. Bom, então, não temos mais perguntas. Quero novamente parabenizar a professora Márcia Dourado pela excelente apresentação, né? Nos presenteou aí com um tema tão rico. Quero também anunciar que nós faremos um recesso agora do Centro de Estudos e voltaremos no dia 15 de agosto com a palestra do Dr. Rafael Tomás, que é um psicólogo com doutorado em saúde mental pelo IPUB. A palestra será Como lidar com as preocupações em tempos de pandemia. Então, dia 15 de agosto, conto com a presença de todos aqui e desejando um final de semana ótimo, professora Márcia, professora Andréa, professora Fátima Deslandes, professora Maria Tavares, né, que são as grandes figuras, as grandes pessoas que organizam o nosso EPSAMP, né, fazem ele funcionar tão bem. E declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos e até dia 15 de agosto. Obrigada, bom dia para todos. Bom dia. Não está mais sendo gravada. Obrigada, querida. Foi maravilhoso, como Gostou, sempre. amiga? Muito, muito.